hoje faremos uma reportagem especial sobre os eventos da Síria. Contaremos um pouco sobre a sua história para entendermos melhor o conflito nessa região. A Síria é uma região marcada pela ocupação de vários povos diferentes, como por exemplo os canaanitas, fenícios, arameus, hebreus, egípcios, sumérios, persas, gregos e outros. Esse território, ao decorrer dos anos, foi dividido pelos impérios persa, macedônico, pelos gregos e outros. No decorrer dos anos, esse território foi dividido pelos impérios persa, macedônico, romano e otomano. Após a morte de Alexandre o Grande, o território passou a ser dominado por Selúculo, originando assim o Império Seleucida. Posteriormente, acabou sendo província do Império Romano. Sua região chegou também a incluir a Mesopotâmia, atual Iraque, e o Líbano. Além disso, foi dividida em 3 estados: Jesus, Zobá, Arã e Damasco. A região de Damasco, na Síria, também é chamada de a Rainha das Águas. Foi criada após a divisão do território por volta de 1000 anos antes de Cristo e é a cidade mais antiga do mundo. A cidade que desenvolveu a vida durante milênios, depois de tantas invasões, apresenta uma miscigenação de culturas, raças e religiões. O siríaco, linguagem local, é um dialeto aramaico médio, que foi um dos principais idiomas do Oriente Médio do século IV ao VIII. Já nos diz respeito à arte siríaca. Ela consiste em atividades artesanais tradicionais, como trabalho em metal, vidro, trabalhos com seda. A culinária, por sua vez, reúne a diversidade de tradições mediterrâneas, europeias, assim como também as orientais. É considerada uma cozinha natural e artesanal, em que além das carnes, frutas e legumes, utiliza-se de especiarias e temperos típicos. Após a queda do Império Otomano, durante a Primeira Guerra Mundial, Paris e Londres fizeram um acordo de divisão com o Crescente Fértil, região entre o Oriente Médio e o Nordeste da África. A Inglaterra ficou no controle da Palestina, Jordânia e Iraque. Já Paris ficou com a Síria e o Líbano. Com o controle militar francês, em 1920, a Síria foi novamente dividida em 5 estados diferentes: Grande Líbano, Damasco, Alepo, Jabal, Druza e Al-Aws. Em 1949, devido aos conflitos entre Líbano e Síria por conta da França, a ONU retirou o domínio francês dos países. As incessantes divisões do país e seu domínio por diferentes países foram fatores que geraram os conflitos que hoje ocorrem na Síria. Entretanto, o principal motivo dos conflitos atuais tem como nome Bashar al-Assad, filho do general e ex-governante siríaco da década de 70, Hafez al-Assad. O atual governante da Síria chegou ao poder em 2000, após a morte de seu pai. Inicialmente fez as promessas de reforma e modernização que foram mantidas por breve momento de seu governo. Em seu discurso, pode-se afirmar-se ser um líder diferente, como mostra o vídeo a seguir. لتلك المرأة الشامخة التي وقفت منذ 5 صباحا أمام أحد المراكز حاملة صورة ابنها الشهيد لتصوت باسمها وباسم دماء شهداء الوطن. Mas o ritmo de mudança foi logo se desacelerando. E, em vez de um governo mais democrático, a Síria vive uma espécie de autoritarismo liberal. Já no início de 2001, vários descendentes da oposição foram presos e os limites à liberdade de imprensa foram logo restabelecidos. O ex-presidente da Síria, Abdel Halim Haddad, hoje opositor a Assad, disse ao nosso jornal que, quando jovem, o líder sírio era ao mesmo tempo brutal e indeciso. Agora vamos ter uma entrevista exclusiva, no qual quem fará será a nossa repórter Bianca. Estamos em Damasco, capital da Síria, para entrevistar o ex-presidente Abdel Halim Haddad. O senhor que conheceu Bashar al-Assad desde a infância pelo fato de seu pai ter sido presidente do país em 1970, o que tem a dizer sobre Assad e seu atual governo? يعني كثر الحديث عن حل سياسي للأزمة السورية، ولكن لم يطرح أحد من الذين طرحوا الحل السياسي مضمون هذا الحل، وبالتالي يقولون حل سياسي وعلى السوريين
أن يتحاوروا أو يتفاوضوا مع بعضهم البعض. هذا الأمر لن يصل إلى نتيجة. A atual guerra na Síria teve início em 2011, com a Primavera Árabe. Ocorreram uma série de protestos internos contra o presidente Bashar al-Assad e pró-democracia. O governo, então, retribuiu as ações populares com a utilização da força militar. Ademais, o grupo terrorista do Estado Islâmico, o ISIS, está invadindo cidades do país a fim de criar um Estado próprio do islamismo e estão contra a ditadura Bashar, uma vez que essa faz parte do grupo xiita. O ISIS é regido pelo califa Abu Bakr, como mostra a foto dele na tela, e reivindica o domínio do território sírio e iraquiano, que já possui um longo histórico de guerras e conflitos. O ISIS usa violência generalizada contra os muçulmanos xiitas e consideram infiéis e por isso afirmam que eles deveriam ser mortos. A violenta ofensiva do grupo tem o apoio de sunitas descontentes com o governo de Bashar. Sunitas e xiitas são duas correntes rivais do Islã e inimigos dos séculos. Os sunitas se consideram um ramo ortodoxo e tradicionalista do Islã. Os sunitas do Estado Islâmico são radicais e têm adotado uma conduta violenta no conflito. Os xiitas, por sua vez, acreditam que a adoção de princípios rígidos na vida garantiria o retorno do último descendente direto de Maomé para governar a humanidade. A rivalidade tem origem na disputa sucessória após a morte de Maomé. Os sunitas reconhecem somente a discussão de líderes religiosos escolhidos pela população islâmica. Já os xiitas acreditam que somente descendentes de Maomé podem ser líderes legítimos do islamismo. A guerra civil cresceu e deixou de ser uma simples questão de apoio ou oposição do governo Bashar, tomando contextos religiosos. Assad pertence à minoria alauíta, ramificação xiita que representa uma fatia de 5 em 10% da população síria, predominantemente sunita. O governo ditatorial recebe apoio da Rússia e o Irã, já que a oposição recebe apoio dos estadunidenses, turcos e da Arábia Saudita. Os estadunidenses, os russos e os iranianos, entretanto, são contra o Estado Islâmico. Apesar da pressão interna e externa pela renúncia de Assad, ele ainda tenta sustentar o seu regime e culpa os terroristas de uma conspiração estrangeira pela crise no país, como disse em uma entrevista ao nosso jornal. Marçal e o Raio. Temos visto uma situação caótica em seu país, um intenso conflito civil. O que você poderia nos dizer sobre isso? الساعة الأخيرة حتى يتوقف أساس المشكلة في سوريا التي تبدو معقدة فيها تفاصيل كثيرة وفيها عوامل متداخلة، ولكن جوهر هذه المشكلة هو التدخل الخارجي، دفع الأموال، إرسال السلاح وإرسال الإرهابيين إلى سوريا. عندما نصل إلى المرحلة التي تتوقف فيها الدول المنغمسة بالتآمر على سوريا والمنغمسة بسفك الدماء السورية، عندما تتوقف هذه الدول عن دعم الإرهاب، عندها نستطيع أن نقول بأننا وصلنا إلى ربع الساعة الأخيرة، لأن التفاصيل الأخرى من ما يسمى حل سياسي أو مسار سياسي أو أي شيء مشابه أو أي إجراءات أخرى تصبح تفاصيل سهلة، ليست ذات قيمة، لنقول ليست ذات قيمة بمعنى ليست جوهرية في حل المشكلة. Com essa guerra civil acontecendo, hoje conseguimos ver diversas mudanças negativas no que diz respeito à qualidade de vida e o índice de mortalidade. Com o aumento de pedidos de asilo, vê-se uma falha na qualidade de vida local, desde o início da Primavera Árabe até os dias atuais. Analisando os gráficos de mortalidade da Síria, percebe-se um alto grau de óbitos civis causados pela repressão do governo de Bashar. Em outro gráfico, também relacionado à mortalidade dos civis, identifica-se um aumento significativo da mortalidade desde a Primavera Árabe, em 2011, na qual diversas revoltas contra o governo foram iniciadas. Apesar do ápice de mortalidade encontrar-se no ano de 2013, consegue-se perceber ainda uma alta taxa de mortalidade. Tais dados mostram uma extrema autoridade e inflexibilidade desse governo. Ficamos por aqui. Boa tarde. Boa tarde.